Em 1396, você é um padre nos corredores de pedra gelada da abadia de Westminster. O frio do outono faz sua respiração ficar ofegante enquanto você agarra seu livro de orações, cativado pela agitação dos criados, preparando-se apressadamente para o que os cortesãos insinuam ser um casamento real sem precedentes na Inglaterra. A noiva vem da França, afirmam eles, uma princesa, filha do rei Charles. Apesar de ter oficiado inúmeras núpcias durante seu serviço, você nunca testemunhou tamanho tumulto na corte. Quando as grandes portas de carvalho se abrem com um rangido e a comitiva nupcial entra, seus olhos se arregalam de espanto. O noivo, o rei Ricardo II, exala majestade aos 29 anos, imponente com porte majestoso, seus cabelos dourados brilhando sob a luz que penetra pelas janelas de vidro colorido. Ao seu lado, caminha o que parece ser uma criança, mal alcançando a altura de seus ombros, sua minúscula mão engolfada por seu aperto enluvado. Uma jovem, possivelmente de 6 ou 7 anos, adornada com um extravagante vestido francês, esta princesa não aparenta ter mais do que a idade que tem, com seus cabelos escuros intrincadamente trançados e adornados com pérolas, que parecem excessivas para sua pequena cabeça. Você se inclina contra a grade do altar. Esta é Isabel de Valois, a recém-coroada rainha da Inglaterra. Em sua vida, você já viu noivas de apenas 12 ou 13 anos. Afinal, alianças políticas eram uma prática comum entre famílias nobres. Você compreende a era em que vive. A vida é passageira e imprevisível. A Grande Peste devastou apenas 50 anos antes, ceifando metade da população. Os reis devem forjar alianças enquanto podem, e os casamentos vinculam tratados de forma mais indelével do que qualquer documento ou selo. Quando a cerimônia começa, você observa seu rosto. Ela parece mais intrigada do que assustada, seus grandes olhos escuros absorvendo a opulência que a cerca, os imponentes arcos góticos, as velas dançantes, a nobreza em suas melhores sedas e veludos. Quando o rei Ricardo profere seus votos, sua voz é terna, quase paternalista. Na verdade, não se trata de um monstro forçado a se casar com uma criança, mas sim de um rei, cumprindo as obrigações de seu reino ao formar uma aliança sagrada com a França por meio do matrimônio. A consumação não é iminente. Todos entendem a situação. A jovem rainha será educada e nutrida na corte inglesa até atingir a idade adulta. Tais práticas são comuns. Você abençoa a união deles com um tom sereno, apesar da sensação peculiar em seu coração ao proclamá-los marido e mulher. À medida que esta pequena menina ascende ao trono da Inglaterra, é impossível não contemplar seu destino em meio ao mundo traiçoeiro da política real. Antes de nos aprofundarmos nessas histórias há muito esquecidas, de resistência e sofrimento, se você gosta de descobrir as verdades ocultas da história, curta e inscreva-se para obter mais conteúdo envolvente. E, gentilmente, compartilhe sua localização nos comentários abaixo. É impressionante como atravessamos contos antigos de diversas regiões simultaneamente, conectando tempo e espaço por meio de nosso fascínio mútuo pelo passado. A união entre Isabel Valois e Ricardo II não estava destinada a ser uma história de amor. Em vez disso, era a personificação da diplomacia medieval, uma peça de xadrez manipulada em um grande tabuleiro para encerrar um dos conflitos mais sangrentos da Europa, a Guerra dos 100 Anos. Para decifrar o destino de Isabel, precisamos mergulhar no ambiente de seu nascimento e nas influências que moldaram sua breve e trágica vida. Isabel nasceu em 9 de novembro de 1389, no Palácio do Louvre, em Paris, como a filha mais velha de um dos governantes mais atormentados da Europa medieval. Seu pai, o rei Carlos VI da França, era atormentado por crises de insanidade, talvez causando turbulência durante a criação da jovem Isabel. Registros históricos rotulam Carlos como Carlos, o Louco, com sua condição fazendo-o alternar entre governos competentes e episódios de loucura, esquecendo até mesmo sua própria identidade.
Ele acreditava ser feito de vidro ou se recusou a tomar banho por meses a fio, deixando a criação da jovem Isabel na luxuosa, porém volátil, corte francesa repleta de incertezas. Em um dia, ele podia embalá-la, concedendo-lhe presentes e carinho. No dia seguinte, ela podia encontrá-lo tremendo em um canto, gritando sobre assassinatos iminentes, ou parado por horas, convencido de que qualquer movimento destruiria sua forma de vidro. Os funcionários do palácio retiravam as crianças às pressas durante esses episódios, mas o pavor e a perplexidade permaneciam gravados no rosto da jovem Isabel. Sua mãe, Isabel da Baviera, era uma mulher de temperamento forte que tentou manter o reino enquanto seu marido sofria com períodos de incapacidade. Inteligente e atraente, Isabel reconhecia o valor dos filhos na intrincada tapeçaria da política europeia. Observava atentamente a filha mais velha, sabendo que a beleza e a linhagem real de Isabel acabariam por forjar uma aliança crucial para a França. A era em que Isabel nasceu foi marcada por conflitos quase contínuos. Por quase 6 décadas, a Inglaterra e a França estiveram envolvidas em uma guerra extenuante, devastando ambos os reinos. Conhecida como a Guerra dos 100 Anos, essa luta começou em torno das reivindicações inglesas ao trono francês, mas evoluiu para algo muito mais profundo, uma batalha por identidade nacional, superioridade econômica e supremacia territorial que consumiu incontáveis gerações. Aldeias francesas estavam em ruínas devido aos ataques ingleses. Nobres ingleses drenaram suas fortunas, apoiando empreendimentos do outro lado do canal. Ambos os reinos estavam esgotados, seus cofres esgotados, sua população cansada da guerra. Na década de 1390, murmúrios ecoavam em 2 cortes tranquilas, mas a paz exigia mais do que meras palavras. Exigia laços indissolúveis. Nesse cenário, Isabel, de 6 anos, viu-se no grande palco da política europeia. A ideia de unir Isabel a Ricardo II foi concebida durante discussões clandestinas entre enviados franceses e ingleses em 1395. O coração de Ricardo havia sido despedaçado pela morte de sua querida primeira esposa, Ana da Boêmia, 1 ano antes. Ana, carinhosamente conhecida como Boa Rainha Ana, era admirada por seus súditos por sua bondade e generosidade. Sua morte, causada pela peste, deixou Ricardo não apenas de luto, mas também sem filhos, uma condição precária para qualquer monarca medieval. Os conselheiros de Ricardo o incentivaram a se casar novamente o mais rápido possível, mas o rei inglês inicialmente demonstrou relutância. Seu casamento com Ana foi de autêntica afeição, uma característica excepcional entre as alianças reais. A ideia de substituí-la parecia uma traição à sua memória. A obrigação para com o reino acabou ofuscando os sentimentos pessoais, levando Ricardo a considerar uma proposta apresentada por enviados franceses que pudesse pôr fim ao conflito. A sugestão feita pelos franceses era grandiosa em sua ambição. Eles não apenas ofereceram a mão da filha mais velha do rei em casamento, mas também prometeram um dote de 800.000 francos, uma soma inimaginável, capaz de reabastecer significativamente o tesouro inglês devastado pela guerra. Mais crucialmente, propuseram uma trégua de 28 anos, proporcionando tempo suficiente para uma geração inteira amadurecer, sem vivenciar os horrores da guerra. No entanto, havia um obstáculo substancial. Isabel tinha apenas 6 anos de idade, de acordo com os padrões medievais. Isso era incomumente jovem para uma noiva real. Casamentos políticos tradicionais geralmente envolviam meninas à beira da adolescência. No entanto, os negociadores franceses argumentaram que essa tenra idade representava uma vantagem. A união serviria como símbolo de um novo começo, não contaminado pela animosidade e derramamento de sangue que marcaram as interações entre os 2 reinos. Em sua juventude, Isabel foi criada na corte inglesa, adotando tradições e lealdades inglesas. À medida que amadurecesse para se tornar rainha consorte, ela se tornaria tão inglesa quanto francesa. Os conselheiros de Ricardo estavam divididos sobre esse assunto. Alguns apreciavam os benefícios estratégicos,
O dote poderia sustentar a casa real por anos, e uma trégua prolongada permitiria à Inglaterra lidar com outras ameaças iminentes, como o crescente poder da Escócia e as rebeliões da Irlanda. Outros expressaram reservas quanto a se casar com uma criança tão jovem, temendo que isso pudesse provocar escândalo até mesmo na sociedade medieval. No entanto, o próprio Ricardo foi cativado por um aspecto inesperado. Observadores da corte apontaram que, quando ele viu o retrato em miniatura de Isabel, enviado pelos embaixadores franceses, seu comportamento pareceu suavizar. Talvez eles sugerissem que ele via uma criança que precisava de proteção, orientação e cuidado. Sem o conhecimento de Isabel, de 6 anos, que brincava com suas bonecas em Paris, sua vida futura estava sendo meticulosamente negociada, não apenas como uma aliança política, mas também como uma oportunidade de se tornar pai e marido para o rei sem filhos. Ao longo de vários meses, embaixadores cruzaram o canal continuamente, aprimorando os detalhes intrincados. Cada detalhe do futuro de Isabel foi debatido e registrado. Ela manteria seus criados e damas de corte franceses, preservaria os costumes franceses e manteria contato com sua família por meio de cartas. Fundamentalmente, o casamento só seria consumado quando ela atingisse a maturidade, uma proteção claramente delineada no tratado. Enquanto isso, seus tutores lhe ensinavam frases em inglês, enquanto costureiras trabalhavam em um enxoval real para seu futuro papel como rainha. Aos 6 anos de idade, a ideia de se casar com um rei proeminente do outro lado do mar era tão real para Isabel quanto os contos de fadas de Ninar inventados por seus cuidadores. A cerimônia de casamento foi encenada não apenas uma, mas 2 vezes, refletindo as intrincadas complexidades diplomáticas da aliança. Isabel trocou votos com Ricardo II em um porto francês controlado pelos ingleses, chamado Calais, em 31 de outubro de 1396, durante a segunda cerimônia. Este casamento inicial contou principalmente com a presença de negociadores e nobres de alto escalão de ambos os reinos. O território neutro de Calais, sendo território inglês dentro da França, foi escolhido para este evento histórico. No grande salão do castelo de Calais, Isabel provavelmente sentiu o peso do momento. Seu vestido, adornado com tecido de ouro e pérolas abundantes, era tão pesado que precisava de ajuda para andar. Seu novo marido ajoelhou-se ao seu nível para trocar alianças, e observadores notaram seu gesto terno de levantar seu queixo quando ela pareceu temerosa em meio ao olhar dos nobres reunidos. 1 ano depois, ela foi coroada rainha na abadia de Westminster. Disse que inúmeras pessoas pereceram na multidão que tentava testemunhar a renomada jovem noiva. A população inglesa havia sido presenteada com histórias de sua nova rainha juvenil, atraindo imensas multidões a Londres para a coroação. A cerimônia foi uma extravagante exibição de pompa real, com o objetivo de transmitir tanto à nobreza inglesa quanto aos espectadores estrangeiros que esse casamento nada convencional contava com o total apoio da coroa. Isabela viajou pelas ruas de Londres em uma liteira adornada com rosas inglesas e flores de lis francesas, simbolizando a fusão dos 2 reinos. Ela usava uma coroa feita sob medida para sua cabeça diminuta, e sua cauda era carregada por duquesas inglesas, que haviam sido selecionadas para servir como suas protetoras e mentoras. Os espectadores, alinhados nas ruas, saudavam bênçãos em inglês, que ela mal compreendia, mas ela sorria e acenava como havia sido treinada. Ao longo de 3 dias, seguiram-se festividades após a coroação, com malabaristas, menestréis e intrincadas performances cênicas retratando a era próspera que essa união prometia para ambos os reinos. Sentada à mesa elevada ao lado de Ricardo, Isabel beliscou delicadamente sua refeição, incutida com essa etiqueta por seus educadores franceses, enquanto os nobres homenageavam a saúde de sua nova rainha com brindes. No entanto, em meio à alegria, cortesãos experientes já questionavam a longevidade dessa trégua. Tratados medievais, por mais cuidadosamente elaborados que fossem, eram entidades delicadas. Ricardo II, apesar de sua autoridade atual, não era universalmente admirado entre os nobres.
A insatisfação se instalou, predominantemente entre aqueles que acreditavam que o rei se inclinava excessivamente para seus favoritos e demonstrava clemência em manter a paz com a França enquanto a posição militar da Inglaterra permanecia forte. Apesar disso, por enquanto, Isabel desfrutava de segurança em sua nova morada. Ricardo a acomodou em seus aposentos pessoais no Palácio de Westminster, mobiliando-os com uma mistura de criados franceses e ingleses. Seus dias eram repletos de lições, abrangendo idiomas, habilidades cortesãs e a intrincada etiqueta da corte inglesa. Ela dominava a reverência inglesa, preferia vinho à cerveja durante as refeições e aprendeu a conversar em inglês com o sotaque da corte, em vez de seus instrutores de francês. O próprio Ricardo desempenhou um papel ativo em sua educação e bem-estar. Registros históricos o retratam visitando seus aposentos com frequência, presenteando-a com presentes de várias partes de seus domínios, pássaros raros da Irlanda, livros estimados de Oxford, instrumentos musicais artesanais feitos por artesãos habilidosos de Londres. Ele parecia genuinamente apreciar sua presença, e ela começou a antecipar suas visitas, retribuindo com uma mistura de formalidade e afeição que caracterizava seu vínculo nada convencional. Na corte real, Isabel rapidamente se integrou às outras crianças. As residências reais medievais frequentemente abrigavam numerosos jovens nobres que eram simultaneamente educados e criados junto aos parentes próximos do monarca. Isabel formou um vínculo estreito com as filhas dos aliados de Ricardo, moças de sua idade que a ajudaram a decifrar as intrincadas hierarquias sociais e os costumes silenciosos que prevaleciam nos círculos nobres ingleses. Sua amiga mais querida era Margarida Holland, filha de um dos meio-irmãos de Ricardo. Apesar de ser apenas 2 anos mais velha que Isabel, Margarida parecia sábia e refinada aos olhos da jovem rainha. Foi Margarida quem instruiu Isabel nas brincadeiras infantis populares, ajudou-a a discernir quais damas de companhia eram confidentes confiáveis e a alertou sobre as correntes políticas secretas, das quais nem mesmo as mais jovens conseguiam escapar completamente. No jardim isolado de Isabel, a dupla passou incontáveis horas aprimorando suas habilidades de bordado, enquanto Margaret elaborava sobre as árvores genealógicas da aristocracia inglesa e as antigas animosidades disfarçadas pela polidez real. Isabel, uma estudante ávida, frequentemente oferecia novas perspectivas francesas sobre a política inglesa, o que deixava seus amigos mais experientes atônitos. Um dia, ela perguntou a Margaret: "Os nobres ingleses parecem se observar tão meticulosamente? Na França, há facções e conflitos, mas aqui parece que todos estão nervosos, esperando que algo aconteça." Margaret, além de sua idade, respondeu que o reinado de Ricardo foi caracterizado por conflitos persistentes com seus nobres desde o início. Houve uma revolta significativa quando ele era jovem, e ele nutria um ressentimento duradouro contra aqueles que o desafiavam. Simultaneamente, vários lordes proeminentes suspeitavam que Ricardo favorecia excessivamente seus favoritos da corte e ignorava seus conselhos em assuntos militares e governamentais. Margaret afirmou que o rei atualmente detém grande poder, mas é crucial que o poder na Inglaterra seja compartilhado entre os nobres. Seu casamento o beneficia ao garantir a paz com a França, mas alguns acreditam que isso sugere fraqueza, já que ele opta pela negociação em vez da conquista. Isabel recebeu essas percepções com seriedade, percebendo que sua vida estava entrelaçada com forças além de seu controle. Ela começou a observar a dinâmica da corte com novos olhos, notando a sutil deferência demonstrada a Ricardo, a alteração das conversas após sua chegada e até mesmo a escolha cautelosa de palavras de suas criadas francesas durante as discussões políticas. Os anos de 1397 e 1398 passaram tranquilamente para Isabel. Ela evoluiu de uma criança tímida para uma menina mais autoconfiante, dominando a língua inglesa e desenvolvendo uma compreensão mais complexa da vida na corte. Ricardo permaneceu gentil com ela, fomentando um senso de pertencimento à Inglaterra. As imponentes estruturas de pedra de Westminster gradualmente lhe pareceram mais familiares do que intimidantes, e ela navegou confortavelmente pela rede labiríntica de corredores e salas
sem se perder. Seu aprendizado transcendeu as habilidades femininas convencionais de costura e música, pois Richard exigiu que ela aprendesse a ler e escrever em francês e inglês. Alguns dos estudiosos mais ilustres do reino estavam entre seus tutores. Ela mergulhou na história, concentrando-se nos anais de monarcas ingleses e franceses, familiarizando-se com as figuras significativas cujas ações moldaram o mundo em que ela agora vivia. Uma de suas aulas preferidas girava em torno de mapas. Seu professor, um erudito escrivão chamado Mestre William, desenrolava vastos pergaminhos no chão de sua sala de estudos, revelando a extensão de ambos os reinos e explicando como a geografia moldara séculos de conflito. Isabel, aos 8 anos, frequentemente se ajoelhava ao lado dos mapas, traçando as linhas costeiras do canal com o dedo, visualizando os navios transportando exércitos e emissários. Mestre William indicava o estreito de Dover-Calais, comentando: "Observem esta estreita hidrovia. Ela tem sido tanto um conector quanto uma divisão entre nossos povos. Sua união simboliza o desejo de que ela sirva apenas como um conector." Isabel assentiu solenemente, compreendendo seu papel como mais do que uma menina, aprendendo a ser rainha. Ela era um emblema vivo da paz entre inimigos seculares. Mas os símbolos, como Isabel logo descobriu, podiam ser delicados no reino tumultuado da política medieval. Os primeiros indícios de discórdia surgiram em 1399, quando, na corte, Isabel notou uma alteração na atmosfera. O diálogo cessou mais abruptamente com sua chegada. As donzelas ao redor dela trocavam olhares preocupados quando acreditavam que ela não estava observando. Margarida Holland parecia preocupada e inquieta, apesar de suas tentativas de continuar normalmente. O próprio Ricardo parecia alterado. Suas visitas aos aposentos de Isabel diminuíram e, quando ele finalmente chegava, parecia absorto, muitas vezes olhando pelas janelas em direção ao Tâmisa, como se antecipasse navios no horizonte. Os presentes habituais de livros e bugigangas cessaram, fazendo Isabel refletir se o havia ofendido de alguma forma. No entanto, a realidade era muito mais grave do que uma ofensa trivial. Ricardo estava enfrentando o dilema mais crítico de seu reinado, uma questão alheia à sua rainha, Isabel. Seu parente Henrique Bolingbroke, que Ricardo havia banido no ano anterior, retornou à Inglaterra com um exército, afirmando que buscava apenas recuperar sua herança, mas estava claro que suas intenções eram muito maiores. Nobres, descontentes com o reinado de Ricardo, começaram a se unir a Henrique. A tranquilidade que fazia Isabel se sentir segura na corte inglesa estava se deteriorando rapidamente. Isabel ficou alarmada ao descobrir que algumas de suas criadas inglesas estavam ausentes ao acordar, tendo desaparecido durante a noite. Seus criados franceses deram respostas vagas quando ela perguntou sobre o paradeiro delas. À tarde, ela podia ouvir a comoção vinda do pátio, visível através de suas janelas, e ao espiar, viu homens armados com insígnias desconhecidas. Margaret Holland entrou repentinamente nos aposentos de Isabel naquela noite, visivelmente apavorada. "Você precisa fazer as malas às pressas", sussurrou ela com urgência. "Apenas o essencial. Partiremos de Westminster esta noite." "Para onde vamos?" perguntou Isabel, com o coração batendo forte com um medo que lembrava seus primeiros dias na Inglaterra. "Para a torre", respondeu Margaret. "O rei insiste que é para sua segurança." No entanto, ela não completou seu pensamento, mas Isabela compreendeu a implicação. A Torre de Londres servia tanto como palácio quanto como prisão, e durante períodos de instabilidade política, seu duplo propósito frequentemente se confundia. Sua jornada pelas ruas sombrias de Londres diferia significativamente de qualquer outra que Isabela já havia encontrado. Em vez de procissões cerimoniais, elas viajaram em uma pequena caravana fortemente guardada, com homens armados liderando e seguindo sua liteira. As cortinas estavam fechadas, mas ela ainda podia ouvir os sons sinistros da cidade girando ao redor delas. Não o zumbido usual do comércio e da atividade cotidiana, mas uma cacofonia mais urgente e ameaçadora. Ao chegar à torre, Isabela foi acomodada em acomodações confortáveis, mas obviamente projetadas para confinar, em vez de acomodar, seu habitante.
As janelas estavam gradeadas e guardas estavam em todas as entradas. Os assistentes franceses de Isabela foram autorizados a ficar, mas a maioria dos ingleses foi mandada embora. Pela primeira vez desde sua chegada à Inglaterra, Isabela sentiu uma profunda sensação de solidão. Ricardo apareceu diante dela no segundo dia na torre e a transformação nele foi alarmante. O rei amável e seguro de si que ela conhecera não estava em lugar nenhum, substituído por um homem que parecia ter envelhecido significativamente em poucas semanas. Seu traje estava desgrenhado, seu cabelo despenteado e seu olhar exibia uma semelhança perturbadora com a loucura de seu pai. "Minha querida filha", disse ele, ajoelhando-se diante de seu assento como durante o primeiro encontro, "lamento informar que nossa situação se tornou desafiadora. Há aqueles que duvidam de minha reivindicação ao trono, que visam perturbar a paz que estabelecemos com o reino de seu pai." Isabela, agora com 9 anos e mais mundana do que há 3 anos, compreendeu as implicações. "Você ainda é rei?" ela perguntou diretamente. O sorriso de Ricardo continha tristeza por ora, mas Henrique Bolingbroke ostentava numerosos aliados, deixando dúvidas sobre a capacidade de Ricardo de protegê-la como antes. A discussão que se seguiu desviou-se de suas interações habituais. Pela primeira vez, Ricardo se dirigiu a Isabel não como uma criança protegida, mas como uma igual em questões políticas. Ele expôs a verdade. Henrique buscava o trono. Muitos nobres proeminentes desertaram da causa de Ricardo e o futuro da Inglaterra, juntamente com a paz com a França, oscilava na incerteza. "O que me espera?" perguntou Isabel, revelando uma postura além de sua idade, uma menina de 9 anos. "Não posso prever", admitiu Ricardo, e Isabel observou seu tormento com essa falta de previsão. "Henrique pode empregá-la como moeda de troca com seu pai, ou honrar nossa união e protegê-la. Muito depende de ele priorizar a paz com a França em detrimento de suas aspirações pessoais." Essa foi a lição inicial de Isabel na matemática implacável da governança medieval. Seu valor como indivíduo ficou em segundo plano em relação ao seu valor como símbolo e recurso estratégico. O afeto e a preocupação que Ricardo demonstrou por ela podem ter sido sinceros, mas não conseguiram protegê-la das forças maiores que estavam reestruturando a Inglaterra. As semanas seguintes foram passadas em um suspense angustiante. Isabel conseguia distinguir os sons da cidade além das muralhas da torre, mas carecia de informações confiáveis sobre os eventos atuais. Suas criadas francesas murmuravam entre si, em sua língua nativa, mas mesmo elas pareciam possuir pouco mais do que rumores e conjecturas. Finalmente, em uma manhã sombria de outubro, Isabel ouviu os passos sinistros de homens armados se aproximando de seus aposentos. Ao abrir as portas, ela avistou não os guardas familiares, mas homens novos adornados com a libré rosa avermelhada de Henrique Bolingbroke. A figura que a seguia era imponente, ostentando a postura de um soldado e o olhar astuto de um político. Era o próprio Henrique. Como o novo rei da Inglaterra, ele chegara para saudar a criança que oferecia tanto uma oportunidade quanto um desafio para seu novo governo. Isabel levantou-se graciosamente de seu assento, como ditava o costume, ao se dirigir a um monarca. Henrique a examinou por um longo momento, avaliando sua compostura, inteligência e talvez contemplando suas potenciais utilidades. "Vossa Graça", disse ele formalmente, reconhecendo seu status real. "Lamento que as circunstâncias nos obriguem a discutir seu futuro em termos tão desfavoráveis." "O que aconteceu com o rei?" perguntou Isabel, aludindo diretamente a Ricardo, como era seu costume. "Ricardo de Bordeaux não é mais o rei", declarou Henrique, usando o nome de nascimento de Ricardo em vez de seu título real. "Ele renunciou ao trono em favor da minha reivindicação." Reconhecendo o contexto político, Isabel perguntou sobre suas próprias circunstâncias. "O que acontece comigo?" respondeu Henrique. A resposta decidiria se Isabel permaneceria como rainha ou simplesmente uma valiosa cativa.
Seu destino dependia da avaliação do novo rei sobre o uso estratégico do Tratado de Paz com a França, preservá-lo ou colocá-lo em risco para outros fins políticos. Isso, disse Henrique, depende de vários fatores. A reação de seu pai aos eventos recentes, o conselho de meus conselheiros e, talvez o mais significativo, suas ações nos próximos meses. Com essas palavras, Isabel, de 9 anos, embarcou na fase mais perigosa de sua jovem vida. O escudo que cercava a corte de Ricardo se desintegrou, deixando Isabel exposta às realidades implacáveis de um reino em mutação. Ela não era mais apenas uma monarca em exercício, cumprindo suas responsabilidades reais. Tornara-se uma cativa política, com seu valor determinado pelo preço potencial da guerra ou da paz. As semanas subsequentes à remoção de Ricardo proporcionaram a Isabel um tutorial de sobrevivência. Embora confinada na torre, ela ainda não havia sido oficialmente aprisionada. Precisava manobrar em uma corte que ainda deliberava sobre seu destino. Alguns dos aliados de Henrique defendiam seu rápido retorno à França. Suas razões incluíam economizar recursos para sua manutenção e comunicar a prontidão da Inglaterra em renegociar o Tratado de Paz a partir de uma posição de poder. No entanto, outros sugeriram prudência, observando que a presença contínua de Isabel oferecia à Inglaterra uma vantagem valiosa em quaisquer negociações futuras com a França. Enquanto estava sob a tutela inglesa, o pai de Isabel hesitou em agir de maneiras que pudessem colocar sua segurança em risco. Este grupo acreditava que era melhor para ela ser mantida confortavelmente, mas monitorada de perto. Isabel, uma jovem de tato notável, desempenhou seu papel com habilidade. Ela foi consistentemente cortês com seus novos captores, tomando cuidado para não ofender ou sugerir resistência à administração de Henrique. Ao mesmo tempo, ela manteve a dignidade régia esperada de sua posição, recusando-se a ser tratada como algo menos do que a rainha legítima. As damas de companhia francesas de Isabel foram inestimáveis durante esse período. Ao contrário de suas damas de companhia inglesas, que haviam sido dispensadas ou fugido, essas mulheres permaneceram fiéis à causa de Isabel e não a qualquer facção inglesa. Elas a ajudaram a compreender as complexidades de sua situação e a guiaram para manter o delicado equilíbrio necessário. Lembre-se, advertiu Madame de Coucy, sua dama de companhia, você continua sendo rainha da Inglaterra por lei e aos olhos da corte de seu pai. Embora Henrique use a coroa, ele ainda não anulou oficialmente nosso casamento, nem rescindiu o tratado. Enquanto isso for verdade, você tem valor. E com o valor vem a esperança. No entanto, essa esperança traz um preço alto que Isabel só agora estava compreendendo. Notícias sobre o estado de Ricardo chegaram à torre. Primeiro, rumores insinuaram sua morte em cativeiro no castelo de Pontefract. Depois, murmúrios sugeriram que sua morte não foi natural, mas orquestrada pelos seguidores de Henrique para que um acidente o atingisse. Após a confirmação da morte de Ricardo, a notícia atingiu Isabel com um peso inesperado. Ela nunca amara Ricardo como uma esposa ama seu marido, visto que ainda era uma criança. No entanto, ele havia sido benevolente com ela, protegendo-a, servindo como a figura paterna mais próxima desde sua partida da França. Sua morte simbolizou não apenas uma tristeza pessoal, mas a dissolução de seu elo final com a vida que ela havia construído na Inglaterra. A forma como Ricardo pereceu também sugeria conotações sinistras para o próprio destino dela. Se Henrique era capaz de orquestrar o assassinato de um rei coroado, que inibições ele poderia abrigar em relação a se livrar de uma princesa francesa que havia sobrevivido à sua utilidade? Essas apreensões se materializaram quando, nos primeiros dias de 1400, Isabel recebeu um ultimato da administração de Henrique. Ela recebeu permissão para retornar à França, mas com uma condição. Ela deveria reconhecer publicamente Henrique como o legítimo rei da Inglaterra e renunciar a quaisquer reivindicações ao trono inglês como viúva de Ricardo. O pacto sugerido foi uma jogada diplomática astuta do ponto de vista de Henrique. Ao deixar a Inglaterra voluntariamente, Isabel efetivamente reconheceria a anulação de seu casamento com Ricardo, devido à deposição dele. Essa medida
liberaria Henrique das estipulações do acordo de paz inicial, sem as repercussões políticas da expulsão forçada de uma ex-rainha e monarca criança. Diante de duas opções cruéis, aceitar o exílio, reconhecendo seu reinado de 3 anos como rainha da Inglaterra como inválido, ou recusar e potencialmente enfrentar prisão indefinida. Aos 10 anos de idade, Isabel foi chamada a tomar uma decisão que poderia moldar as futuras relações entre a Inglaterra e a França por anos. Seus conselheiros franceses estavam divididos. Alguns defendiam a aceitação dos termos, o retorno à corte de seu pai para cuidados adequados e um possível novo casamento, enquanto outros mantinham seu status como viúva legítima de Ricardo e rainha legítima da Inglaterra, apesar da tomada do poder por Henrique. Por várias semanas, Isabel lutou com o dilema. Um aspecto ansiava por um reencontro com a família na França e um alívio da turbulência da corte de Henrique, enquanto o outro reconhecia que honrar as condições de Henrique constituiria uma traição à memória de Ricardo e uma abdicação da paz que ele lutara para manter. Em última análise, circunstâncias além de seu controle decidiram a favor dela. Durante uma fase lúcida, Carlos VI solicitou o retorno imediato de Isabel à França. A mensagem foi transmitida diplomaticamente, sinalizando que novas discussões sobre a posição de Isabel seriam vistas como atos hostis por parte da monarquia francesa. Confrontada com a probabilidade de outra guerra com a França, a administração de Henrique prontamente endossou a saída de Isabel. Os detalhes de sua libertação foram deixados ambíguos, permitindo que ambos os lados percebessem seu retorno como voluntário ou forçado, condicionado a seus interesses políticos. A viagem de verão de 1401 à França deixou Isabel com emoções conflitantes. Ela estava deixando a residência que conhecera como lar por 5 anos, deixando para trás apartamentos onde lia poesia inglesa, jardins lúdicos compartilhados com Margaret Holland e o salão que a coroou rainha da Inglaterra. No entanto, ela também estava se reunindo a uma família e nação que pareciam estranhas depois de anos na Inglaterra. Ela agora falava francês com um toque inglês, preferia estilos ingleses em vez de franceses, e precisava se familiarizar novamente com a etiqueta da corte do domínio de seu pai. A menina de 6 anos que deixara Paris estava retornando como uma menina de 11 anos, moldada por experiências inglesas incomparáveis que seus parentes franceses dificilmente conseguiam compreender. Seu reencontro com os pais foi ofuscado pela piora da saúde mental de seu pai. Durante um dos severos ataques de loucura de Carlos VI, Isabel chegou, com ele acreditando estar sendo assombrado por adversários invisíveis e negando seus próprios parentes. Depois de várias semanas, ele emergiu do delírio, aparentemente perplexo com a presença de Isabel, como se tivesse esquecido que ela era a esposa do rei inglês. Sua mãe, Isabela, era mais amável, mas também tática. A rainha da França rapidamente contemplou como a posição distinta de Isabel poderia promover os objetivos franceses. Como viúva de um rei inglês, Isabel possuía certa posição diplomática benéfica em negociações futuras. Imediatamente, sua familiaridade com a corte inglesa a tornou um recurso valioso para obter informações sobre a política e as forças militares inglesas. Isabel se viu em um dilema, dividida entre pressões conflitantes sobre sua lealdade e conhecimento. Nascida francesa, mas outrora rainha da Inglaterra, Isabel viu-se dividida entre a lealdade à França e as obrigações persistentes para com a sua antiga pátria. Quando questionada pelos conselheiros da sua mãe sobre as defesas inglesas ou o apoio de Henrique entre a nobreza, respondeu com cautela, fornecendo informações gerais e evitando detalhes que pudessem potencialmente auxiliar no planeamento militar. Os meses que se seguiram ao seu regresso à França foram uma fase de adaptação e introspecção para Isabel. Embora já não fosse uma criança, ainda não estava totalmente amadurecida. Aos 11 anos, já tinha suportado mais turbulências políticas e sofrimento pessoal do que muitos suportam ao longo da vida. O seu papel na intrincada teia da política europeia medieval permanecia agora como uma questão sem resposta. O seu antigo estatuto como rainha da Inglaterra tornava-a uma candidata matrimonial desejável para numerosos nobres europeus, mas também acrescentava complexidade
a quaisquer possíveis alianças. Alguns admiradores foram dissuadidos por seu status real e influência política. Outros foram atraídos pelos benefícios políticos de se casar com ela em vez da própria Isabel. No entanto, Isabel havia formado uma opinião firme sobre o casamento após seus encontros com Ricardo, reconhecendo que, embora as uniões políticas pudessem oferecer segurança e apoio, também poderiam ruir quando as circunstâncias mudassem. Qualquer futuro cônjuge precisaria reconhecer que Isabel não era apenas um trunfo político, mas uma pessoa inteligente com inclinações e aspirações pessoais. A corte da França de 1401 era perigosa para alguém como Isabel, com suas alianças intrincadas, devido ao conflito em curso com a Inglaterra, já que sentimentos anti-ingleses prevaleciam entre a nobreza e seu passado como rainha da Inglaterra, fazia com que alguns a vissem com cautela. Isabel precisava encontrar um equilíbrio entre não parecer excessivamente favorável às causas inglesas e esconder seu genuíno carinho por Ricardo e seus seguidores. Por outro lado, a mentalidade instável de seu pai colocava o governo francês sob a influência de facções nobres rivais, cada uma perseguindo seus próprios interesses. Isabel se viu navegando por esses conflitos internos enquanto resistia à manipulação de qualquer grupo específico. Sua mãe, Isabel, servia tanto como protetora quanto como adversária em potencial. A rainha da França se importava profundamente com o bem-estar de Isabel, mas também era uma política astuta que via a posição e as conexões de sua filha como ativos valiosos para a coroa. Essa proteção vinha acompanhada da expectativa de que Isabel priorizasse os interesses franceses em detrimento de suas convicções pessoais ou éticas. Em 1402, a turbulência na Inglaterra se intensificou, enquanto Henrique IV lutava contra rebeliões, até mesmo de antigos aliados como a família Percy. A agitação se alastrou também no país de Gales e na Escócia. Alguns na corte propuseram explorar esse caos para invadir a Inglaterra e reviver a dinastia legítima, talvez usando Isabel como figura simbólica, viúva do último rei Plantageneta. Essa ideia desanimou Isabel. Ela abominava a ideia de a Inglaterra sofrer conflitos civis, independentemente de suas opiniões sobre a tomada do poder por Henrique. Os ingleses, desde seus servos até seus tutores e companheiros de infância, eram irrepreensíveis nos delitos políticos de seus líderes. A perspectiva de exércitos franceses destruírem aldeias inglesas sob sua bandeira era angustiante para ela. Quando questionada sobre ações militares contra a Inglaterra, Isabel escolheu suas palavras com cautela. Ela observou que qualquer invasão provavelmente levaria a perdas substanciais para ambos os lados, já que a população inglesa poderia se unir para proteger sua terra natal, independentemente de suas opiniões em relação a Henrique. O sucesso, acrescentou, era incerto devido às robustas defesas e costumes militares da Inglaterra. Sua recusa em apoiar ações anti-inglesas lhe rendeu críticas de falcões franceses que suspeitavam de sua dupla lealdade. No entanto, Isabel encontrou apoio entre vozes mais moderadas da corte, que defendiam a manutenção de laços pacíficos com a Inglaterra em vez da retomada do conflito. Desentendimentos políticos se intensificaram em 1403, quando representantes de Carlos, duque de Orleans, propuseram casamento a Isabel, uma atitude que alteraria significativamente sua vida mais uma vez. O duque de Orleans não era apenas primo de Isabel, mas também filho do irmão de seu pai e um dos nobres mais influentes da França. Aos 29 anos, ele espelhava a idade de Ricardo quando se casaram. Isabel, de 14 anos, tornou a diferença de idade menos perceptível. O casamento proposto tinha múltiplas vantagens. Primeiramente, garantia que Isabel permanecesse na família real francesa, impedindo-a de servir como aliada diplomática para potências estrangeiras. Além disso, a conectava a uma das cortes mais refinadas e intelectuais da Europa, pois o Duque de Orleans era renomado como patrono das artes e da literatura, além de ser um líder militar proficiente. Em nível pessoal, a união prometia um relacionamento baseado no respeito mútuo, em vez de manobras políticas rígidas. Isabel havia encontrado seu primo diversas vezes durante a juventude, que constantemente demonstrava cortesia e gentileza para com ela.
Crucialmente, ele era maduro e experiente o suficiente para servir como um parceiro genuíno, em vez de apenas uma figura guardiã. As negociações de casamento ocorreram em meio à turbulência na Inglaterra e à crescente confiança francesa no reinado de Henrique IV, que enfrentava obstáculos iniciais, temendo que sua queda pudesse instigar o retorno de Isabel à Inglaterra para legitimar um novo regime. Essa complicação potencial enfatizou a importância estratégica do novo casamento de Isabel do ponto de vista francês. Carlos de Orleans compreendeu as complexidades dessa situação. Ele não buscava apenas uma noiva, mas possivelmente um aliado que pudesse influenciar a política inglesa mais tarde. Isso adicionou camadas complexas ao namoro, raras mesmo em casamentos nobres medievais. Ao encontrar Carlos seriamente para discutir casamento, Isabel percebeu o forte contraste entre ele e Ricardo. Em vez da suavidade e da qualidade etérea de Ricardo, Carlos demonstrava fervor e profunda conexão com o mundo. Conversava com ela não como um guardião protegendo uma criança, mas como um colega cujos pontos de vista e experiências eram valiosos. "Desejo que compreenda", confidenciou ele durante um de seus diálogos privados, "que não estou atrás da ex-rainha da Inglaterra. Estou atrás de Isabel de Valois, a jovem excepcional que sobreviveu ilesa a 2 cortes reais." Isabel se viu sentindo uma atração por Carlos diferente de tudo o que já havia sentido. Aos 14 anos, ela já havia passado da infância, e suas emoções eram as de uma mulher em amadurecimento, descobrindo suas próprias inclinações e gostos. Carlos era charmoso, refinado e inteligente. No entanto, mais significativamente, ele parecia percebê-la como um indivíduo e não apenas como um trunfo político. As negociações para o casamento avançaram prontamente após um acordo mútuo sobre as condições fundamentais. Isabel ofereceu à sua antiga rainha o status e os laços políticos influentes, enquanto Carlos lhe garantiu um lugar estável na sociedade francesa e a protegeu de potenciais manipulações. As núpcias ocorreram em junho de 1406, na Catedral de Notre-Dame de Paris, uma cerimônia deliberadamente contrastante com o matrimônio inicial de Isabel com Ricardo, que foi um evento diplomático modesto. Este evento, no entanto, foi uma exibição opulenta, destinada a sublinhar o poder e a riqueza da monarquia francesa. Isabel, de 16 anos, vestiu um vestido de seda azul escuro, adornado com flores de lis douradas, suas tranças adornadas com safiras e pérolas em um diadema. Ela percorreu o grande corredor da catedral com segurança, não mais a criança medrosa casada com um desconhecido, mas uma jovem mulher fazendo suas próprias escolhas. No altar, Carlos, trajado com suas melhores vestes, demonstrou alegria sincera em vez de mero contentamento político. Seus votos, articulados com clareza e força, indicavam um foco mútuo que ia além do mero cumprimento de deveres políticos. O banquete de casamento, que se seguiu, exibiu a tradição e o poder franceses, com menestréis cantando baladas para celebrar o casal, elaboradas apresentações teatrais, demonstrando o triunfo do amor sobre os desafios e uma abundância de vinhos de várias regiões disponíveis gratuitamente. Isabela se deleitou com as festividades como nunca antes durante sua estadia na Inglaterra. Além disso, sentiu, pela primeira vez desde que deixara a França ainda criança, que era genuinamente parte de algo. A corte francesa a readmitiu não como um esforço político fracassado, mas como um membro estimado da família real que havia adquirido sabedoria e experiência com suas provações. Os primeiros anos do casamento de Isabel com Carlos foram alguns dos mais alegres de sua vida. Carlos provou ser não apenas um esposo dedicado, mas também um parceiro intelectual que compartilhava suas paixões por literatura, música e artes. Sua corte em Blois transformou-se em um bastião de sofisticação cultural, atraindo poetas, acadêmicos e artistas de toda a Europa. Isabel mergulhou em sua nova posição com fervor. Ela apoiou trovadores e encomendou manuscritos iluminados. Estabeleceu um scriptorium onde monges copiavam e preservavam textos importantes, e manteve correspondência com acadêmicos de toda a Europa.
Seu tempo na Inglaterra lhe concedeu um ponto de vista distinto sobre a cultura europeia, que ela aproveitou para promover o diálogo intelectual entre as cortes francesa e estrangeira. Isabel desenvolveu sua perspectiva política única, que Carlos considerou inestimável em relação aos assuntos ingleses. Além disso, ele admirava seu amplo discernimento em diversas questões relativas ao ducado e ao reino em geral. Isabel emergiu como uma genuína colaboradora na governança, não apenas uma esposa cerimonial. Seu primogênito, Jean, nasceu em 1407. Semelhante à sua abordagem em relação a tudo o mais, Isabel estava decidida a ser uma mãe participativa, desejando superar a presença da mãe durante o governo tumultuado do pai. Desconsiderando as objeções dos médicos da corte, ela decidiu amamentar sua filha pessoalmente. No momento em que embalou a filha pela primeira vez, Isabel experimentou uma profunda sensação de realização. Essa criança amadureceria com a consciência do afeto e da proteção de seus pais, poupada das intrigas políticas que marcaram a criação de Isabel. Sussurrando garantias em francês e inglês para a filha adormecida, ela prometeu escolhas negadas a Isabel que Jean teria. O nascimento da filha fortaleceu a conexão entre Isabel e Charles, que demonstrou sua dedicação como pai ao passar tempo com Jean em meio a seus deveres políticos e militares. Frequentemente encontrado no quarto das crianças, ele lia para a filha ou a observava dormir, admirando o milagre que haviam criado juntos. Ao mesmo tempo, Isabel desfrutava da felicidade doméstica, mas era perturbada por eventos externos. As notícias da Inglaterra continuavam angustiantes devido ao Henrique IV travar constantes revoltas e disputas pelo poder. Mais urgente era a crescente turbulência interna na França, à medida que a doença mental do rei deixava um vazio de poder que várias facções nobres buscavam explorar. Um dos nobres mais ambiciosos era o sogro de Isabel, Luís de Orleans. Como irmão do rei, ele reivindicou o poder durante os períodos de incapacidade de Carlos VI. No entanto, essa reivindicação foi contestada pelo Duque da Borgonha, que tinha seus próprios apoiadores e planos para o futuro da França. A inimizade entre as facções orleana e borgonhesa acabou levando à fragmentação da França. No entanto, nos estágios iniciais do matrimônio de Isabel, isso parecia apenas mais uma discussão política recorrente dentro do círculo real. Isabel se esforçou para permanecer distante desses conflitos internos, concentrando-se em sua família e paixões artísticas, enquanto deixava as decisões estratégicas para outros. Essa imparcialidade passiva se mostrou insustentável em novembro de 1407, quando Luís de Orleans foi assassinado nas ruas de Paris pelas mãos de agentes do Duque da Borgonha. O ato foi executado com audácia descarada, com os perpetradores assassinando o irmão do rei a céu aberto antes de desaparecerem nas labirínticas ruas medievais de Paris. A vida de Isabel sofreu uma mudança drástica após o assassinato. Carlos, agora herdeiro dos títulos e deveres do pai, emergiu como uma das figuras mais influentes da França. No entanto, também era um alvo proeminente devido à propensão do Duque da Borgonha à violência contra adversários, tornando a família Orleans seu foco principal. Consequentemente, Isabel foi mergulhada em um reino de guardas de segurança e vigilância incessante. Sua liberdade foi limitada por questões de segurança e suas comunicações foram escrutinadas para evitar qualquer revelação das atividades de sua família ao inimigo. O ambiente descontraído na corte de Blois deu lugar à dura realidade do conflito civil. Carlos passou por uma transformação após o assassinato do pai. O homem culto e artístico com quem Isabela havia se casado começou a revelar um lado mais implacável, alimentado por uma sede de vingança que ocasionalmente a alarmava. Reunindo aliados e recursos, ele se preparou para um confronto prolongado e violento contra a facção borgonhesa. Isabel apoiou a iniciativa do marido, mas se preocupou com o custo iminente da guerra. Ela havia testemunhado como conflitos políticos podiam devastar vidas e reinos, e temia que a França encontrasse o mesmo destino da Inglaterra durante a Guerra das Rosas. Suas apreensões foram justificadas quando a rivalidade Orleans-Borgonhesa se transformou em uma guerra em larga escala.
O nascimento do segundo filho de Isabel, um menino chamado Carlos, em 1408, ofereceu um alívio momentâneo aos conflitos políticos. O surgimento de um herdeiro homem reforçou sua reivindicação à futura liderança da França, mas também aumentou o perigo para sua família. Isabel cuidou da educação do filho com ainda mais cautela do que antes, cuidando dele como cuidara de João. Ela decidiu garantir que Carlos compreendesse tanto os privilégios quanto os deveres inerentes à sua linhagem aristocrática, ao mesmo tempo em que fortalecia um caráter capaz de lidar com o perigoso cenário político da Idade Média, sem sacrificar suas qualidades humanas. Intrinsecamente envolvida em todas as facetas de sua educação, ela escolheu cuidadosamente tutores, elaborou seu currículo e o orientou em diversas habilidades linguísticas, estudos históricos de vários reinos europeus e proezas diplomáticas, todos cruciais para sua posição posterior. Em meio aos estágios iniciais da Guerra Civil, uma sequência de batalhas e cercos esgotou as forças de ambos os lados, deixando Isabel encarregada da administração dos domínios da família, enquanto Carlos se engajava em campanhas militares. Essa tarefa exigia seu domínio da guerra medieval e das complexidades de governança. Demonstrando aptidão inesperada para essas funções, ela empregou sua destreza diplomática para sustentar alianças e organizou a logística de forma eficaz para entregar suprimentos e apoio às tropas de Carlos em momentos críticos. Cartas dessa época retratam uma mulher que assumiu de todo o coração seu papel de figura política, não mais a criança perplexa, transportada entre cortes, mas uma mulher autoconfiante guiando o seu próprio caminho. A guerra infligiu danos catastróficos à França. Regiões inteiras foram devastadas por exércitos adversários, o comércio foi interrompido e a população em geral suportou as depredações de soldados de ambos os lados. Isabel utilizou seu poder para oferecer ajuda sempre que possível, criando organizações de caridade e negociando passagens seguras para refugiados que escapavam dos conflitos mais ferozes. Suas tentativas de ajudar as vítimas da guerra elevaram sua posição em toda a França. Conhecida não apenas como a Duquesa de Orleans, mas também como uma governante zelosa que jamais se esquecia de seu dever para com o povo, essa reputação se mostraria benéfica nos anos seguintes, à medida que o cenário político francês se tornava cada vez mais complexo. A chegada do terceiro filho de Isabel, uma menina chamada Margarida, em 1409, foi ao mesmo tempo fonte de alegria e preocupação para Isabel, que, agora com 20 anos, sofria com as tensões físicas de repetidas gestações. A medicina medieval carecia de conhecimento sobre a mortalidade materna, mas o intelecto de Isabel lhe permitia perceber os riscos potenciais associados a cada parto. Ela abordou essa gravidez com cautela, seguindo os conselhos de médicos renomados e planejando meticulosamente as diretrizes para os cuidados com seus filhos caso um evento infeliz lhe acontecesse. Essas precauções se mostrariam proféticas, pois complicações durante o parto de Margarida quase a levaram à morte. Durante vários dias após o parto, Isabel oscilou entre a vida e a morte, com o corpo debilitado pela perda de sangue e pela infecção. Carlos raramente se afastava de sua cabeceira, enviando mensagens por toda a Europa, pedindo orações por sua recuperação. A possibilidade real de sua morte forçou Isabel e Carlos a reconhecer a natureza tênue de sua alegria e o futuro imprevisível que pairava sobre seus descendentes. A recuperação de Isabel foi gradual e inadequada. O parto havia prejudicado sua saúde permanentemente, deixando-a frágil e propensa às doenças que afligiam as comunidades medievais. Imediatamente, seus médicos alertaram que outra gravidez poderia ser fatal, uma revelação que influenciou significativamente seu vínculo com Carlos. Sua conexão física transformou-se em uma interação hesitante e limitada, ofuscada pelo medo da concepção. A mudança no relacionamento deles provou ser desafiadora para Isabel e Carlos, mas foi particularmente difícil para Isabel, que sentia imenso prazer com a manifestação física de seu amor. Uma mulher apaixonada que descobria seus desejos
Isabel agora se via reprimindo-os para garantir sua sobrevivência. No entanto, o casamento deles permaneceu sólido, à medida que descobriam novas maneiras de expressar seu afeto e parceria, concentrando-se em paixões compartilhadas na cultura e na política. Isabel assumiu um papel mais ativo no governo de seus territórios, essencialmente cogovernando com Carlos, enquanto ele estava fora, em campanha contra os borgonheses. Em 1410, novas complicações surgiram quando o Duque da Borgonha iniciou negociações com os ingleses, com o objetivo de atrair Henrique IV para a Guerra Civil Francesa ao lado da Borgonha. A possibilidade de envolvimento inglês encheu Isabel de pavor, pois ela previa que a França sofreria a mesma destruição que definira a Guerra dos 100 Anos. Isabel aproveitou seu papel anterior como rainha da Inglaterra para se envolver em negociações secretas com a corte inglesa. Por meio de intermediários, ela se opôs à participação de Henrique IV na Guerra Civil Francesa, alertando-o sobre seu potencial alto custo e futilidade. Apesar de ser vista com desconfiança por muitos na Inglaterra, Isabel perseverou em sua tentativa de evitar outro conflito de larga escala entre os dois reinos. Seus esforços diplomáticos demonstraram a crescente perspicácia política de Isabel. Ela reconheceu que seu valor ia além das conexões reais e residia na compreensão da política europeia como um todo, formulando estratégias que beneficiavam diversas partes simultaneamente. A eficácia de suas manobras diplomáticas impulsionou sua posição não apenas na França, mas também internacionalmente. Posteriormente, ela foi procurada para aconselhamento não apenas sobre questões relativas aos domínios de seu marido, mas também sobre aspectos mais amplos da política francesa. As opiniões de Isabel eram significativas devido às suas experiências distintas e à sua habilidade em lidar com cenários políticos complexos. Sua saúde piorou durante 1411 e 1412, tornando-a suscetível a doenças respiratórias e deixando-a constantemente fatigada, o que tornava as tarefas diárias desafiadoras. Ela passou mais tempo contemplando e orando, possivelmente prevendo sua morte iminente. Apesar de sua fragilidade física, Isabel permaneceu mentalmente astuta e emocionalmente conectada à família e aos seus deveres. Ela continuou a administrar a educação dos filhos, a lidar com os assuntos políticos da família e a se dedicar à cultura. Sua resiliência em viver plenamente, apesar dos problemas de saúde, serviu de exemplo para aqueles ao seu redor. Um breve raio de esperança surgiu durante a primavera de 1409, com o início das negociações preliminares de paz entre as facções de Orleans e da Borgonha. Isabel influenciou substancialmente o discurso, empregando sua destreza diplomática e reputação de imparcialidade para estreitar o abismo entre as partes opostas. Apesar do resultado mal-sucedido das negociações, seus esforços receberam ampla aclamação, elevando sua posição como uma potencial pacificadora em desacordos futuros. Sua habilidade em lidar com delegados de ambas as facções ressaltava sua sabedoria política e dedicação em resolver as questões da França pacificamente. À medida que 1409 avançava, a saúde de Isabel piorou visivelmente. A persistente doença respiratória que ela enfrentava desde o nascimento de Margarida piorou, e ela começou a lutar contra a doença debilitante que eventualmente a levaria à morte. Os médicos medievais desconheciam a tuberculose que provavelmente causaria sua morte, mas reconheciam que seu estado era crítico. Isabel enfrentou a mortalidade com a mesma bravura que demonstrara ao longo de sua vida. Ela meticulosamente providenciou a segurança futura de seus filhos, proporcionando-lhes proteção e educação independentemente de seu destino. Simultaneamente, esforçou-se para salvaguardar a posição política da facção de seu marido, prevendo que sua morte poderia beneficiar seus adversários. Seus últimos meses foram dedicados a se preparar para a morte e a passar momentos preciosos com sua família. Ela persistiu incansavelmente em realizar tarefas diárias até que se tornou incapaz, relutante em ser um fardo para aqueles que amava. Sua valente luta contra uma doença terminal tornou-se uma lenda, inspirando contos e baladas recontados por séculos. Isabel de Valois deu seu último suspiro em 13 de setembro de 1409, aos 20 anos.
Ela viveu uma vida que abrangeu 3 reinos e 2 casamentos, vivenciando o auge do poder real, bem como turbulências políticas. A morte de Isabel provocou luto por toda a Europa, não apenas de sua família e súditos, mas também de inúmeras pessoas cujas vidas ela influenciou por meio de sua compaixão e sagacidade. Seu cortejo fúnebre, transportando os restos mortais de Isabel para o convento celestino em Paris, foi um dos mais extensos da França medieval. Figuras de várias partes da Europa compareceram para homenagear uma mulher que simbolizava o intrincado equilíbrio entre valor pessoal e necessidade política que definiu sua era. Carlos de Orleans ficou profundamente afetado pelo falecimento de sua esposa. Ele havia perdido não apenas uma companheira querida, mas também uma valiosa conselheira e aliada política, cujos conselhos foram essenciais para seus triunfos. O viúvo desolado se casaria novamente mais tarde, mas Isabel e sua alegria compartilhada permaneceram gravadas em sua memória. Os descendentes de Isabel cresceram e assumiram papéis importantes na história francesa e europeia. Charles, seu filho, era um renomado poeta e mecenas das artes, enquanto suas filhas conseguiram casamentos vantajosos que fortaleceram a posição da família Orleans. Todas elas defendiam os princípios incutidos por sua mãe: coragem, empatia e o uso do privilégio em benefício dos outros. A morte de Isabel afetou a França e outros países politicamente, pois sua ausência eliminou uma força de equilíbrio da Guerra Civil. A inimizade entre as facções Orlone e Borgonhesa se intensificou, tornando o conflito mais devastador. A paz pela qual ela lutava permaneceu inalcançável, com a França lutando contra conflitos internos por anos após sua morte. No entanto, o impacto de Isabel transcendeu as ramificações políticas imediatas. Seu legado perdurou muito além. Numa época em que se esperava tipicamente que as mulheres fossem figuras políticas passivas, Isabel conseguiu criar um nicho para a ação autônoma e a liderança ética, servindo como um farol de inspiração para outras mulheres que enfrentavam obstáculos semelhantes. O valor e o intelecto demonstrados por Isabel foram repetidamente referenciados por monarcas e figuras políticas subsequentes, que buscavam expandir os limites do que era considerado possível para mulheres no serviço público. Embora historiadores modernos frequentemente se debatam entre a apreciação por suas realizações pessoais e o desconforto com as circunstâncias que definiram sua vida, não há como negar o profundo impacto que ela causou. A união de uma criança de 6 anos com um homem de 29, embora politicamente necessária na época, contraria as normas atuais sobre infância e consentimento. Avaliar Isabel pelos padrões contemporâneos ignora a profunda humanidade presente em sua narrativa. Nascida em um sistema que considerava as crianças reais como ativos estratégicos, ela superou essas restrições para construir uma vida significativa e realizada. Seus casamentos, embora inicialmente motivados por fatores além de seu controle, evoluíram para relacionamentos marcados por respeito mútuo e afeição. Os tempos turbulentos e a agitação política que caracterizaram sua época não eram indicativos de decadência moral, mas sim de uma era em que a segurança pessoal e a validade política estavam constantemente em jogo. A resiliência de Isabel em enfrentar essas adversidades, mantendo sua integridade e compaixão, atesta o persistente potencial humano para o progresso e a fortaleza moral. Sua história serve como um lembrete de que a história abrange não apenas manobras militares em larga escala e a ascensão e queda de impérios, mas também as vidas individuais que suportaram tais eventos e os influenciaram por meio de suas decisões. Ao optar por não ser meramente uma vítima das circunstâncias de sua época, Isabel de Valois construiu um legado que transcende as estruturas políticas específicas de sua época. Um vislumbre de sua vida através dos anais do tempo revela tanto as restrições quanto as oportunidades inerentes à existência humana ao longo da história. Apesar de estar presa às normas de sua idade e gênero, ela descobriu métodos para se afirmar e causar um impacto significativo em seu ambiente.
Sua história incorpora resiliência, inteligência e uma rejeição à noção de que alegria pessoal e responsabilidade política são incompatíveis. O mundo implacável e implacável que gerou Isabel de Valois era dificilmente compreensível pelos padrões modernos. A vida era breve, a infância passageira, e os laços políticos eram frequentemente forjados com sacrifícios humanos. Dentro dos limites dessas restrições, indivíduos como Isabela descobriram métodos para promover a beleza, demonstrar compaixão e construir laços que deram significado às suas vidas. Seu legado não é de vitimização, mas de superação de adversidades que teriam quebrado uma alma mais fraca. Em essência, a história de Isabela serve como um lembrete de que cada era carrega suas próprias complexidades morais, e as pessoas de outrora, embora seu mundo possa nos parecer estranho, ainda eram movidas por nossos desejos humanos básicos de amor, segurança e razão. Compreender sua vida é compreender algo fundamental sobre a condição humana, que todos somos moldados por nossos tempos, mas capazes de superar as restrições que o tempo impõe.